nosso primeiro encontro de março e o nosso tema desse mês é Vencendo os Sabotadores da Alma. Um tema que Deus colocou no meu coração. Então, mês passado nós falamos sobre identidade. Falamos muito sobre identidade, sobre as nossas raízes, né? Entendemos que nós viemos de Deus, entendemos que nós temos a parte de Adão e temos a parte de Deus, né? A humana e a divina dentro de nós, a carne e o espírito. E temos que entender e equilibrar os dois, sabendo que nós estamos no mundo e que às vezes o nosso corpo, a nossa mente vai estar cansada, as nossas emoções estarão cansadas e que nós temos que respeitar isso e tratar disso também. Amém? E que espiritual é muito importante porque nos conecta com Deus, não é verdade? Mas também temos que cuidar do nosso corpo, da nossa alma, das nossas emoções, e que quando o espiritual estiver gritando, vamos cuidar do espiritual, mas às vezes o nosso emocional também vai estar gritando, e é importante nós reconhecermos, né, cada pedacinho. E esse mês nós vamos falar sobre vencendo os sabotadores da alma. Semana passada eu pedi para vocês listarem, refletir sobre alguns sabotadores que vocês conseguem identificar na vida de vocês, né? Naquilo que vocês já entendem, não é verdade? Então, alguns sabotadores, eles a gente consegue entender, outros não. Alguns sabotadores são coisas bem práticas, né? É a preguiça, é a rede social, ou então a procrastinação mesmo. E também os sabotadores, gente, eles agem em diferentes áreas da nossa vida. Às vezes nós desenvolvemos muito bem uma área da nossa vida, mas a outra área existem raposinhas, né? Que trabalham e acabam nos sabotando naquela determinada área. Às vezes nós temos uma vida financeira redondinha, bonitinha. No entanto, a nossa vida familiar sempre tem alguma coisa que nos sabota, que nos roubam, que nos tiram a paz. E ali a gente precisa identificar, não é verdade? Ou então com a nossa saúde, com o cuidado das nossas emoções. E é importante nós conseguirmos identificar. Nem sempre a gente consegue e nem sempre é fácil fazer isso. Por isso que nós precisamos nos enxergar, nos olharmos. Por isso que eu falei muito sobre identidade o mês passado, para você parar e se olhar, se enxergar, se identificar, né? E vocês conseguiram fazer a lista? Eu não vou falar para vocês falarem e tal, mas vocês conseguiram? Me dá um joinha aí quem conseguiu fazer a lista. Ah, que bom, que bom. Que bom que vocês conseguiram identificar esses sabotadores. E por que que é importante? Porque quando a gente conhece o nosso inimigo, a gente consegue, nós conseguimos traçar estratégias para vencer esses inimigos. E os sabotadores são inimigos, não é verdade? Eu sei quando eu estou errando. Isso faz parte da consciência. Quando nós temos consciência de alguma coisa, fica mais fácil de nós vencermos. Então, tudo é dentro da consciência. O Senhor, Ele nos ensina, Deus nos ensina que nós temos que adorá-lo com racionalidade. Não é que você tem que ser religioso, religiosa, mas você precisa entender o que você está fazendo e aquilo que você está falando. Amém? Então, claro que tem inúmeros sabotadores e cada uma de nós temos sabotadores específicos, não é verdade? Mas existem os principais sabotadores da nossa alma. E eles, em torno deles, giram as consequências e giram os outros, que são os específicos, tá? Quais são? Orgulho, sabotadores da alma, orgulho, medo, autossuficiência e insegurança.
esses sabotadores da alma, das nossas emoções, eles complicam a nossa vida com Deus. Com Deus, com o próximo, com o nosso cônjuge, e eles estão altamente ligados à nossa carne, ao nosso lado adâmico, ao nosso lado de Eva. Eles estão altamente ligados. E eles dão sinais para nós. Eles dão sinais. E ainda que você me diga assim, pastora, eu não sou uma mulher orgulhosa, né? Eu não sou uma mulher orgulhosa. Mas quando você, de alguma forma, fica chateado por falta de validação, por falta de reconhecimento, é uma pedrinha de orgulho. É uma pedrinha de orgulho. Quando você se ofende com alguma coisa, é uma pedrinha de orgulho. Vocês entendem isso? Quando não quer... É difícil para nós, né? Para nós é difícil reconhecer que nós estamos erradas. Principalmente quando é algo com o nosso cônjuge, com o nosso... com nossos filhos, às vezes, né? A gente vai até o fim para provar que nós estamos certas, e isso é involuntário. É muito de Eva, assim, né? Aquela coisa, Senhor, mas foi a serpente que me mostrou o fruto. Então, é uma raiz do orgulho. E a raiz do orgulho, ela traz toda uma consequência. Toda uma consequência. E também, né, gente, o orgulho é uma brecha que foi aberta por situações da nossa vida, por traumas, por várias coisas. O medo e a insegurança andam juntos. O medo e a insegurança, elas andam juntas. E sim, é aquela vontade de ter controle de todas as coisas. E quando nós não temos controle, quando nós não conseguimos enxergar a luz, a gente tem medo. A gente precisa, isso é humano, parece que é algo assim que é uma necessidade humana de você precisar ver para crer. Será que Deus me ama? Será que Ele realmente está cuidando de mim? Poxa, olha quantas coisas ruins aconteceram comigo. Por que que isso aconteceu comigo? Por que que eu fui traumatizada? Enfim, tantas coisas que passam na nossa cabeça. E aquilo vai gerando em nós uma insegurança, uma insatisfação e nos sabotam. Nos sabotam. E vai até um estágio e aí você acaba dando lado para prazeres momentâneos. A gente vai falar um pouquinho sobre isso durante o nosso mês. A autossuficiência é quando você quer dar seu jeitinho. É quando nós não sabemos esperar. Sabe? É quando você não sabe esperar. Deus está em silêncio, o Senhor está em silêncio e nós queremos fazer do nosso jeito. Nós queremos atuar da nossa maneira. Nós queremos agir conforme aquilo que nós achamos que é correto e acabamos metendo os pés pelas mãos. E depois de tudo isso aqui, de todas as coisas, a principal consequência vem. Por que que eu fiz isso? Por que que eu falei isso? Se eu não tivesse feito, se eu não tivesse escolhido, se eu não tivesse decidido. Mas a autossuficiência, ela anda junto com o orgulho. A autossuficiência é tão alto, assim, é tão elevada, que você não percebe. A gente não pensa assim, a gente até brinca, né? Eu vou dar uma ajudinha para Deus. A gente não pensa isso. A gente não pensa isso. A gente começa a correr atrás de uma solução rápida. E aí fica ansioso quando alguma coisa não sai do jeito que a gente quer. Eu lembro uma vez, logo que eu e o Luiz estávamos assim, bem novinhos, casados, né? A gente casou muito, muito novo. Nós casamos, nós tínhamos 20 para 21, muito jovens, né? Imagina.
E nós estávamos passando por situações financeiras, óbvio, porque nem eu nem ele tivemos educação financeira na nossa família, né? Não tivemos, então não sabíamos como agir. E acabamos metendo os pés pelas mãos, enfim. E a gente precisava de um valor, nem lembro, gente, para quê? Para pagar alguma conta, para dar entrada em alguma coisa. Não lembro. Eu sei que eu estava desesperada. Eu estava desesperada e eu fui de banco em banco a pé. Lá na cidade ficava os bancos tudo numa mesma rua, assim, sabe? E eu fui de banco em banco pedindo empréstimo. Pedindo empréstimo. Eu tinha 20 anos. Fui de banco em banco pedindo empréstimo para pagar uma conta. E eu nem sabia como que eu ia fazer para pagar aquela conta. Entende? E eu estava prestes a cometer um erro absurdo, porque vocês sabem bem como que isso funciona. A gente pega um empréstimo e aí vai acumulando, né, juros. E acabou que não dando certo. E eu fiquei muito frustrada, fiquei chateada, eu briguei com Deus, enfim. E graças a Deus que não deu certo. Porque daí Deus me deu outra luz, enfim. Eu aprendi a esperar. Nós temos que aprender a esperar. Então, nunca se coloque no papel de vítima das suas relações, das suas situações. Porque quando você se coloca no papel de vítima, esses sabotadores estão gritando, 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 gritando. Eu quero que você anote isso. Eu não sou vítima. Eu não sou uma vítima dos meus traumas. Eu não sou vítima das circunstâncias. Eu não sou vítima na minha família. Eu não sou vítima. Quando você entende isso, os sabotadores, eles calam. Eles calam, porque você coloca eles no lugar deles. A vítima sempre tem um argumento. A vítima, ela sempre está com medo. A vítima sempre tem uma justificativa. Ela não tem uma responsabilidade. Ah, porque fizeram isso comigo, por isso eu sou assim. Ah, eu sou orgulhosa sim, porque eu fui muito humilhada quando eu era criança. Eu tenho muito medo porque eu fui muito calada quando eu era criança. Você não pode ser vítima da sua vida. Você tem que ser protagonista. A questão é, nunca é o que fizeram com você, mas o que você vai fazer com isso. E isso é libertador, porque você tira o poder sobre a tua vida da mão das pessoas. Da mão das pessoas. Então, quando você entende isso, você consegue lutar contra os sabotadores. Eu não sei quais são os sabotadores que vocês colocaram aí na sua lista. Depois a gente pode falar com, né? Eu posso falar com vocês individualmente, se vocês não conseguirem vencer cada um deles. Mas a partir do momento que você se coloca assim, eu não sou vítima e eu vou vencer você, você não tem mais argumento contra a minha autoestima, contra a minha fé. Eu é que mando aqui. Você tem que falar isso, pessoa sabotador. Eu é que mando aqui. Você não manda aqui, não. Eu é que mando aqui. Eles vão ficando quietos. Eles vão se calando. Eles vão se calando. Eu quero ler um versículo aqui com vocês que está em 2 Coríntios 10. Do 3 ao 6. É muito forte esse versículo, que diz assim: embora sejamos humanos, não lutamos conforme os padrões humanos. Ó, usamos as armas poderosas de Deus e não as armas do mundo para derrubar as fortalezas do raciocínio humano e acabar com os falsos argumentos. Uau! Destruímos todas as opiniões arrogantes que impedem as pessoas de conhecer a Deus, inclusive as nossas. Amém? Levamos cativo todo pensamento rebelde e os ensinamentos a obedecer a Cristo.
E depois que vocês se tornarem inteiramente obedientes, estaremos prontos para punir todos que insistirem em desobedecer. Então aqui Paulo está escrevendo, é uma carta que ele mandou para a igreja de Corinto, e ele está falando aqui sobre várias coisas, mas principalmente sobre o comportamento da igreja diante de Deus, né? Eles estavam deturpados, enfim, várias situações. Mas eu quero trazer isso para nossa realidade. Nós acabamos nos deixando levar pelos argumentos dos sabotadores. E isso é algo que você precisa identificar na tua vida. Então, quando ele fala aqui, ó, usamos as armas poderosas de Deus e não as armas do mundo para derrubar as fortalezas do raciocínio humano, traga para tua vida. Traga para tua vida. Todas as vezes que você estiver tendo um comportamento, o Espírito Santo vai falar para você, ei, ó, Simone, isso aqui não é comportamento da minha filha. Ó, o Espírito Santo vai te dar um alerta. Ele já fez isso com vocês? Pensa aí. Opa, peraí, você não pode pensar assim. Opa, peraí, você não pode fazer isso. Não é assim. Gente, isso é tão assustador. Por quê? Porque ele trabalha na nossa consciência. A nossa consciência cobra a gente. Mas a gente precisa mudar a nossa consciência. Tirar a nossa consciência do vitimismo e colocar a nossa consciência como filhas de Deus. A vítima é sabotada. A vítima, ela é orgulhosa. A vítima é cheia de medo, de inseguranças, de autossuficiência. A vítima, ela está num lugar onde todo mundo está errado. Todo mundo fez um monte de coisa para ela. A vítima, ela culpa os outros. Ela não se responsabiliza. Ah, porque meu pai, porque minha mãe, porque meu marido, porque isso, porque aquilo. Peraí, vamos assumir nossa responsabilidade? Eu realmente fui preguiçosa, eu realmente procrastinei, eu realmente não deveria ter falado isso, eu realmente não deveria ter feito isso. Gente, isso aí joga sabotador lá para baixo e muda seu comportamento. Por quê? Porque você entende quem você é em Deus. Desenvolve os seus potenciais que Deus colocou em você. E é isso que quando Deus fala assim, ó, você vai subjugar os demônios. Eles estarão debaixo dos seus pés. Por quê? Porque você reconhece as suas dores, as suas situações, e você coloca isso debaixo do teu pé. Você não se torna vítima disso. Amém? Isso é muito forte, gente. É muito forte, é muito forte. Então, olha só, a ação de alguém, que alguém causou a dor, e isso é imperdoável, mas a pessoa que a praticou pode ser liberada. Entende-se que você não dará mais autonomia para que ela o faça novamente. O que é isso? É quando você tem vários sabotadores por causa de algum trauma que você viveu, de alguma situação que você viveu. A ação da pessoa é imperdoável. O que ela fez com você, a ação dela é imperdoável. Você não vai conseguir mudar isso, né? Se alguém abusou de você, se alguém humilhou você, se seu pai bateu muito em você, sua mãe bateu muito em você, a ação dela não vai mudar. Só que aí, você vai ficar chorando porque você foi maltratado, abandonado, judiado, vai ficar chorando por causa disso, é um sabotador. Você vai abrir espaço para que o orgulho fique dentro de você. Sempre justificando, eu sou assim por causa disso, eu sou assim por causa daquilo. Agora, quando você libera pessoas, fala assim, você fez isso. A sua ação é imperdoável, mas eu libero você. Eu perdoo a pessoa que fez isso comigo. Mas eu não te dou mais autonomia para você fazer isso comigo. Então, tchau para você. Eu perdoo você, eu libero você, mas você não vai mais fazer isso comigo. Quando? Quando você faz isso? Quando você não dá espaço para o vitimismo.
quando você não dá espaço para o vitimismo. Ah, mas eu sou assim porque minha mãe brigou muito comigo, minha mãe nunca me elogiou. Você é vítima de uma ação. Deixe de ser vítima de uma ação. Muda esse comportamento. Como? Reconhecendo quem você é em Deus. Sua mãe nunca te elogiou, mas Deus te elogia todos os dias. Vai olhar lá na Bíblia, vai buscar em Deus, e não nas pessoas, porque as pessoas também são falhas. Nós, infelizmente, às vezes acabamos transferindo, né, o papel da nossa família, às vezes para o marido, para o filho, a família de origem, a gente transfere para o marido, para o filho, para os líderes, e aí a gente espera que o líder faça o que a mãe não fez. Não vai fazer. Líder é líder. Não é mãe, não é pai. Ele não vai fazer o que teu pai fez, o que o teu pai ou tua mãe não fez, ou que fez também, né? E isso, quando você libera e você deixa de ser vítima, você cala o sabotador. Você cala o sabotador. E o sabotador, o que ele faz? Ele te dá um prazer momentâneo. Ai, meu Deus, estou entregando quase tudo aqui para vocês. Tem muita coisa ainda no próximo encontro. Eu tenho que trazer aqui para vocês. Mas vamos lá, é a última coisa que eu vou falar aqui. O sabotador, ele presenteia. Ele te dá um prazer imediato, momentâneo. Mas é incomparável com aquilo que você vai ganhar se você parar de ser vítima. Então, qual que é o prazer? Quando você fala, é porque meu pai, minha mãe fez isso, porque fulano, porque ciclano, eu sou assim. Aí você vai trazer o quê? O olhar, né? O olhar, ai, tadinho, ela é assim, por causa disso, por causa daquilo. Ai, vem aqui, eu vou cuidar de você, eu vou te ajudar. Não precisa fazer. Não, eu vou te... Aquele momento, aquele afago, aquele acolhimento, aquilo, sabe? Já se sentiram assim, né? Todo mundo. Mas a gente precisa, necessidade sermos acolhidos, mas não como vítimas. Nós não somos vítimas. Quero que você repita isso aí. Eu não sou uma vítima. Amém? Não sou uma vítima. Então você não vai ser acolhida como uma vítima de uma situação do passado. Amém? O sabotador, ele te dá um presente, ele te dá um prazer momentâneo. É aquela relação do momento, né? Nossa, é tudo o que eu quero agora. Aí vai lá e se relaciona com qualquer pessoa. Ou come de tudo, né? De tudo, aí ele acaba passando mal depois. Você tem que pensar, eu não quero esse prazer momentâneo. Eu quero um prazer que vai me levar a um novo nível. Algo maior, algo melhor. E sempre isso, gente, tira a gente do conforto. E isso a gente vai falar semana que vem. Amém? Semana que vem. Então, qual vai ser a tarefa de vocês hoje, tá?